Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a correção da atividade da semana passada, atividade que fala sobre o texto Pré-adolescente é criança? Uma pergunta, né? O texto falava sobre, às vezes, a pressa de algumas crianças para se tornarem adolescentes, né? E o tratamento que algumas pessoas davam às crianças que ainda não eram adolescentes, chamando-as de pré-adolescente. É como se fosse a escritora diz que achava estranho ser chamar uma criança de pré-adolescente, porque ainda não era uma adolescente, nem tampouco uma criança. Mas vamos para a atividade agora para nós entendermos melhor. A atividade está na página 121, tá? Compreensão do texto, atividade oral e escrita. O artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você leu. A primeira pergunta da letra A é: quem é o autor? Roseli Saião. Tem o nome dela aqui embaixo. Vou voltar lá no texto. Roseli Saião. Aqui. No início tem o nome dela. E lá no finalzinho do texto também tem o nome dela aqui, ó. Roseli Saião, nome do texto pré-adolescente a criança, foi publicado na Folha de São Paulo, na cidade de São Paulo, 11 de abril de 2015. Uma parte do jornal que se chama Folhinha e na página 3. Então, tem em vários lugares o nome da autora, que é Roseli Saião. Quando foi publicado? Em 11 de abril de 2015, que eu acabei de ler lá no final do texto. E qual é o título do texto? Circúlio. O título é Pré-adolescente é criança? Você deve só circular nesse quadrinho que está aqui. Segunda questão. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Bom, provavelmente porque tem o objetivo de fazer o leitor pensar, refletir sobre um assunto como se fosse um desafio de quebra-cabeça. Quando você monta um quebra-cabeça, se for muito grande, você tem uma certa dificuldade para montar, porque você precisa encaixar as peças, as cores, você precisa pensar, né? Quebrar a cabeça de fato, pensar o que você vai fazer. E o que diz aqui é que o objetivo é fazer o leitor pensar e refletir sobre um assunto como se fosse um desafio de quebra-cabeça. O artigo de opinião tem essa função de você ler algo, a opinião de alguém e pensar a favor do que você leu ou contra. Mas o que mais importa é que faz com que você pense, faz com que você comece a criticar ou ter uma ideia crítica sobre um determinado assunto. Terceira questão: você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. A pré-adolescência, ela é em volta de 12 ou 13 anos. Por quê? Porque a criança ainda não é uma adolescente e também não é mais uma criança. De fato, uma criança com um comportamento de criança. Eu conheço uma menina que hoje ela se comporta como uma adolescente, porém ela ainda é uma pré-adolescente, ela tem 11 anos só. Porém, ela já tem altura, ela já calça, o pé dela, o calçado dela é maior que o da mãe dela, ela já se veste como uma adolescente, se comporta como uma adolescente. Isso é bom? É, porque a criança vai amadurecendo e vai tendo comportamentos mais maduros.
Porém, é importante que a criança entenda que não é necessário atropelar as fases da vida. É importante você viver cada uma delas, porque eu garanto a vocês, passa muito rápido. Quando você menos imagina, você já é um adulto, você já está trabalhando, você tem conta para pagar. Então, uma dica que a Tia Luz dá: viva cada fase, não atropele as fases da sua vida. Viva cada momento, porque ele não volta e você precisa aproveitar cada um deles da melhor forma que você puder. Quarta questão. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostre a opinião da autora sobre o assunto. O que ela diz? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Ser criança é muito, muito importante. Ou seja, ela diz que acha estranho chamar a criança de pré-adolescente porque ser criança é muito importante. Ou seja, ela acredita que a infância é algo tão importante que ela não deve ser atropelada pela pressa de ser uma adolescente. E eu também concordo. É tão importante nós vivermos cada fase da nossa vida e darmos valor a ela e criarmos memórias com elas, que não é necessário acelerar. Vai chegar a hora de você ser um adolescente, vai chegar a hora de você ser um adulto, vai chegar a hora de você ser um idoso. Então, não precisa pressa. Aproveitar cada momento é muito importante. Quinta questão. Leia essas frases. Pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Ela disse que pré significa antes de alguma coisa. Sexta questão. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Ela diz que é uma pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. De fato, é isso mesmo. Sétima questão. De acordo com o texto, qual a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? 11 ou 12 anos. É a fase que as meninas e os meninos crescem bastante. É uma fase que eles não querem mais ser tratados como um bebezinho. Às vezes dizem para os pais que não precisa mais ir deixar na escola, já querem um celular de presente. Então, há muitas mudanças nessa idade, há muitas mudanças comportamentais nessa idade. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Releiam esse trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Sugestão: porque não querem se sentir velhos. A velhice, na nossa sociedade, ela tem um estigma muito sério, porque começa a surgir o quê? Quais são os termos que são ligados à velhice? Cabelos brancos, envelhecimento da pele. Normalmente as mulheres, elas têm problemas de saúde, problemas hormonais de saúde, os homens também. Então, na sociedade como um todo, não só no nosso país, mas em outros países, a velhice, ela te lembra também que você está perto da morte. Então, ser chamado de pré-velho é algo que possivelmente as pessoas não gostariam de ser chamadas por causa desses termos, por causa do que a velhice traz. A velhice traz consequências, né? Cabelos brancos, algumas doenças, consequentemente a morte. Então, realmente, ser chamado de pré-velho não deve ser algo muito interessante. Nona questão. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrita. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos, as pessoas não sabem argumentar. Ou elas gritam, ou elas xingam,
ou elas preferem não falar. As pessoas não têm mais aquele interesse de argumentar algo do que pensa, por quê? Porque as pessoas também não sabem escutar. As outras pessoas não sabem escutar. Elas têm uma determinada opinião e elas preferem ficar com aquela opinião delas do que mudar. Nem que aquela mudança seja para algo bom, mas por ego, por orgulho, elas preferem ficar com a ideia dela e não ouvir os outros. Marque um X nas frases que empregam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança. Bom, ela disse que pré-adolescente é uma expressão que não se define o que a pessoa é, exatamente, ela disse isso lá no texto, que com 11 ou 12 anos as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças, também concordo. Outro item que ela também que ela também falou no texto. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco, muito verdade isso. E ela não citou que pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Isso ela não citou. Os outros 3 termos ela citou, então marque o X. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. A autora aconselha o leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho. Eu quero dar minha opinião sobre isso e eu concordo com ela, porque muitas crianças hoje, principalmente as meninas, não principalmente as meninas, os meninos também, claro, mas as meninas, elas querem usar salto alto mais cedo, elas querem usar roupa curta, querem usar maquiagem antes da hora, querem ir a eventos de adultos antes da hora. Os meninos costumam falar em namorar mais cedo. Os meninos querem sair também, ir a festas, a eventos que são de adultos. A tia Luz aqui não está sendo preconceituosa e eu não estou querendo que você aceite a minha opinião. É somente a minha opinião, tá? Então, aqui diz assim, a autora aconselha o leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho. É a mesma coisa que eu penso. Porque você não precisa ter pressa. Vai chegar a hora de você sair, vai chegar a hora de você ir a festas, vai chegar a hora de você usar maquiagem, de você usar a roupa que você quiser, porque você já vai ser dono da sua própria vida. Mas enquanto não, obedeça seus pais, escute seus pais, eles querem o melhor para você. Você lê um artigo de opinião, ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Ela diz que use seu tempo livre, brinque, brinque muito. Não. Ela diz que ser criança já dura bem pouco tempo. Diz também, porém, a ideia principal é que ser criança é muito importante. Então, você vai marcar a última opção quando ela diz que ser criança é muito importante. Então, você que não responder a atividade, responda, tire foto e mande para a tia Luza, tá? Que eu estou aguardando as atividades. Até a próxima aula.